Fala galera, tudo bem? E aí, vamos continuar falando sobre comunicação, liderança com PNL? Hoje nós vamos falar a respeito de gerenciamento de conflitos. Parece um assunto que acontece de vez em quando na vida de um líder, de um aspirante a líder ou da vida profissional. Que conflito é só uma briga, um grande acontecimento entre... Mas não é nada disso, gente. O gerenciamento de conflitos, ele é diário na vida empresarial, na vida profissional, dentro de uma empresa. Ele é diário. E a gente só não enxerga isso. Por exemplo, normalmente, quando acontece alguma divergência, ok? O líder, ele é acionado, ele é chamado para solucionar. Mas o que de fato acontece é, tem alguma divergência, a gente chama o líder, o gerente fala, cara, o que a gente faz? É isso que acontece. E quando esta divergência não está com uma comunicação adequada, isso vira um conflito, ok? Então, um conflito, na verdade, ele é uma divergência entre duas partes com uma comunicação não efetiva. Legal, Rodrigo. Então, você está me falando que divergência é diferente de conflito, sim? Por exemplo, muitas vezes, um funcionário seu ou alguém que trabalha com você fala assim, cara, eu não sei o que eu faço aqui, porque o cliente ou a outra área está me pedindo A e eu não sei se eu faço A ou não. Cara, isso é uma divergência, ponto. Isso é uma divergência. Não chegou ainda a virar um conflito, porque não teve uma comunicação ineficiente nesse caso. O seu funcionário está executando um trabalho e foi solicitado para ele fazer algo diferente daquilo. E ele vai até o líder ou ele vai até a pessoa mais experiente e pergunta, o que eu faço? Isso é uma divergência. E normalmente a gente está acostumado a falar, cara, faz A ou faz B, ponto. E aí a vida que segue. Mas, quando esta comunicação não está adequada entre essas duas partes, ou quando há um estresse na decisão, quando eu fico postergando muito tempo, ou por algum motivo, a decisão de se fazer ou A ou B é postergada, isso começa a gerar um conflito. E aí que vem o papel do líder, a habilidade de sentar e negociar e resolver esse conflito. E por que eu digo resolver esse conflito? Porque a tendência é eu sentar e falar, cara, nós vamos fazer A. Ou então, se é uma outra parte, a gente fala, cara, eu não vou fazer A, vou fazer B. E o conflito permanece. Aliás, a divergência permanece e eu continuo investindo no conflito. Ou seja, numa comunicação que não leva a lugar nenhum. Mas como, Rodrigo, a gente resolve a questão do conflito? Primeiro de tudo, vamos separar. Eu gosto de separar entre dois tipos de conflito. Aqueles que envolvem o líder, ou o aspirante a líder, ou você, e aqueles que não envolvem você, ok? Os conflitos que envolvem você diretamente, eu costumo dizer que é mais simples da gente resolver, porque só depende de você. E sim, só depende de você quando existe uma divergência e um conflito. E a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com a outra parte. Ah, mas sentar para conversar? Sim, sentar com a outra parte e fazer algo que você já deve ter ouvido falar muito a respeito, que é empatia, se colocar no lugar do outro, papapá, blá 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 blá. Falar, mas como especificamente eu faço isso? E eu vou dar umas dicas de como você ouve atentamente a parte que você está divergindo ou que já chegou a um ponto de um conflito. Como que você ouve essa pessoa? Então você sentou com a outra parte, você vai conversar a respeito da divergência de vocês. Primeiro, saiba ouvir. E eu vou elencar aqui 4 dicas de ouro para você ouvir primeiro a outra parte. E quando eu digo ouvir, é óbvio que você já deve ter discutido e conversado com essa outra parte, com essa outra pessoa, outra área, ou cliente várias vezes. Mas dessa vez, você vai começar do zero. Então depende de você sentar com ela e falar o seguinte, legal, olha, vamos conversar a respeito de X. E eu gostaria que você me explicasse exatamente o motivo e o que leva você a querer essa situação X. E aí, como você ouve atentamente? E aí vem um trabalho que no começo vai ser difícil, eu sei. Mas com tempo e prática você vai chegar lá. Primeiro ponto,
a gente tem uma tendência muito forte a interromper o outro. Não interrompa a outra parte. Deixe que ela fale tudo que ela precisa falar. A partir daí, o conflito vai começar a virar uma divergência. Ouça atentamente. Reserve um tempo na sua agenda, reserve um tempo grande, avise a outra parte que vocês vão levar um tempo grande e, primeiro de tudo, ouça atentamente. Não interrompa, ouça atentamente, deixe que eles falem tudo, eles ou ele fale tudo. Segundo ponto, também temos uma tendência muito forte a antecipar ou querer adivinhar o que o outro vai falar. E cara, algumas pessoas se irritam muito com isso. Sabe quando você está conversando e você fala, mas isso, porque isso, e tenta completar a sua frase. Você pode até estar certo, você pode até acertar o que o outro vai falar, mas isso causa desconforto, ou melhor, pode causar desconforto no outro. Ele não vai falar para você, cara, para de completar minha frase. Ninguém nunca vai falar isso. Mas saiba que sim, não é legal, não é agradável. Então, não tente antecipar ou adivinhar, ou querer adivinhar o que o outro vai falar. Não complete a frase do outro. Isso é um complemento ao primeiro item, que é não interrompa, ouça atentamente, deixe o outro falar, ok? O terceiro ponto é, não se distraia, meu amigo, não se distraia facilmente. E como que você faz isso? Cara, primeiro, esconde o seu celular, vira o celular para baixo, não em cima da mesa, porque ele vibra e vai fazer barulho. Põe ele na cadeira do lado, eu costumo colocar na cadeira do lado, virado para baixo. Por quê? Primeiro que eu não vou ver uma luzinha piscando. Segundo que se ele vibrar, o acolchoado da cadeira, é claro que se for uma cadeira acolchoada, vai absorver a vibração. Cara, não consigo, as cadeiras são de, sei lá, plástico, vai brilhar. Cara, põe no silencioso e põe no bolso. Acabou. Não deixe fácil aquilo. Torne difícil você se distrair. Porque a gente tem tendência de se olhar para o lado, ou alguém bater na porta, ou tem alguém passando. Mas o principal é celular, vamos ser sinceros. A gente se distrai muito facilmente com o celular. Não, mas eu tô te ouvindo. Aí você pega e olha o celular. Cara, não faça isso. Não faça isso. Deixa o outro falar. Eu sei que a gente erra. É comum. Mas nesse ponto, para resolver um conflito ou uma divergência, dê atenção total àquela pessoa. Deixa ela falar sem interromper. Não tente adivinhar ou antecipar o que ela vai falar. E não se distraia. Foque nela. Senta ali, só escuta. Senta ali e só escuta, ok? E o último que aí sim vem a questão da divergência. A gente costuma se desligar do outro quando a conversa caminha para algo que eu não estou concordando. Nesse caso especificamente, quando vocês estiverem sentando para resolver a divergência, eu vou falar dessa maneira, mas você não pode sentar, senta aqui, vamos resolver a nossa divergência. Não é assim que faz, ok? Mas quando a conversa leva para um caminho que você não concorda, a gente tem muita tendência forte a se desligar. E aí eu posso me desligar, sei lá, olhando para a tela do computador, ou já mudando a minha postura, ou como eu olho para a pessoa, ou já começo a ficar inquieto. É um treino, eu sei, mas tente não se desligar do que o outro está falando só porque você não concorda. Qual que é a sacada? Você já vai para essa reunião sabendo que você ainda não concorda com aquele posicionamento da outra parte. Você sabe. Então, não se desligue dele, fique atento a ele, ok? Tá, Rodrigo, mas até aí você falou só como eu ouço ele. Ok, mas esse é o principal e o mais importante, ok? Ouvir atentamente, ouvir com empatia é exatamente isso. Você está exclusivamente ouvindo. E a partir daí, o que eu faço? A partir daí é o conselho, na verdade é a dica que eu dou para você resolver o conflito com você ou o conflito entre duas partes. E como que a gente resolve esse conflito? Você vai conversar com ela, legal, ela vai explicar tudo, o motivo dela, que eu quero que você faça saber, porque não faz sentido, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, ok. E aí você vai fazer uma perguntinha mágica para ela, com todo o respeito e sem nenhuma tonalidade diferente, você vai perguntar para ela, legal,
entendi o que você quis dizer, eu compreendi, até mesmo porque você vai ouvir atentamente e vai entender exatamente o que ele quis dizer, ok? Você vai entender, de repente, até os motivos que ele quer que você faça algo diferente. E aí você vai perguntar para ele, legal, e deixa eu te perguntar uma coisa, só para eu entender aqui um pouco mais, de uma maneira mais profunda o que você está me falando. Se a gente chegar e fizer da maneira, o que isso vai trazer de diferente para você? Qual que é o benefício maior que você está me falando? Só para eu entender um pouco mais. Esse é um jeito de perguntar. E essa pergunta de o que você vai ganhar com isso, tá? Eu amaciei a pergunta. Porque se você perguntar o que você ganha com isso, pode parecer meio... Pode não, vai ser confrontador. Então não pergunte dessa maneira. Mas extraia da outra parte qual é o ganho maior que ela tem naquele ponto de vista, ou naquela maneira com que ela está pensando. E ela vai te falar. E você vai escalando esse ponto de vista, aliás, você vai escalando esse ganho até um ganho que fique bem genérico. Eu vou dar um exemplo. Supondo que a sua outra parte queira que você faça um relatório incluindo uma informação que você não concorda, ok? E aí você vai perguntar, cara, mas eu não posso colocar porque não faz parte do meu relatório. Falei, pô, cara, mas eu preciso que você coloque. Pum, conflito. É uma divergência, que é algo que não está previsto, é uma divergência, aí vira um conflito. Porque, pô, mas eu não posso pôr, aí você vai falar com um, fala com o outro, tá. Eu falei, legal. Aí o cara vai contar toda a historinha pra você. Vai falar assim pra você, Rodrigo, eu preciso que você coloque essa informação no relatório, porque fulano, ciclano, betano não vai olhar no relatório. Aí você vai olhar, aí, né? Tá, e o que mais? Porque aí o que acontece é que normalmente esses caras precisam dessa informação no relatório, porque eles vão olhar, vão examinar, eles... Tá, legal. E o que mais? E aí o cara vai falar, legal. Aí eu pergunto pra ele, eu falei, pô, legal. O que você está me falando é que você precisa por isso que eu coloco essa informação no relatório. Mas o que mais você vai ter com isso? Deixa eu entender, você, fulano, o que isso vai te ajudar? Só para eu entender, para eu ver como que eu posso te ajudar. Como que isso vai te ajudar? E ele vai falar, cara, você colocando essa informação nesse relatório, eu vou ter conforto quando eu mostrar o seu relatório, porque é um relatório que está, sei lá, com uma conclusão muito diferente do que normalmente as outras pessoas viram. Então isso vai me dar conforto. Eu falo, opa, conforto. Você entende que conforto é diferente de, coloca essa informação? Eu fui escalando até chegar no que a gente chama de um meta-objetivo, de um objetivo que a pessoa tem que não está implícito na fala dela, não está implícito no que ela te falou antes. O que ela te falou, cara, eu quero que você coloque essa informação no relatório. Você fala, cara, não posso pôr. Cara, não é padrão do meu relatório. Cara, eu não sei se eu posso colocar. Eu falei, cara, porque ele não vai começar falando para você assim, coloca essa informação no relatório porque eu preciso de conforto. Não, e mesmo que se ele falasse, ia ficar uma coisa bem estranha. Então eu cheguei a esse ponto com a parte e falou, cara, eu preciso de conforto por A, por B, por C, porque também está um pouco diferente o padrão do que você fez, do que eu e outras pessoas estamos acostumados a enxergar e receber. Falei, pô, legal. E aí eu viro para ele e falo assim, porque a ideia dele é ele ter conforto de alguma maneira. E ele enxergou que ter conforto é colocar uma informação no relatório e eu não posso pôr. Não significa que legal, agora que eu entendi o objetivo maior dele, eu vou colocar a informação. Não. Eu vou virar para ele e falar assim, legal. E será que não tem outra maneira de eu dar conforto para você que não seja colocando essa informação no relatório? E aí as duas partes começam a convergir. Porque, cara, do lado que eu estava, eu poderia dar conforto para ele. Eu não poderia dar o conforto que ele precisaria, um respaldo, colocando uma informação aleatória no relatório. Entende? Ao mesmo tempo que ele só enxergava isso, eu enxergava que eu não podia. E aí, quando eu falo, pô, conforto, cara, mas e se eu fizer, por exemplo, no caso, e se eu te fizer um e-mail com algumas informações, estipulando um procedimento, né, enfim, o que ele precisava no e-mail, assim, assado, e não colocar, isso te dá um conforto? Aí ele falou pra mim, cara, isso me dá um conforto. Resolveu o assunto. Resolveu o assunto. Eu não precisei colocar
a informação no relatório, e a outra parte conseguiu aquilo que ela realmente precisava, conseguiu o objetivo maior do que ela queria que eu fizesse. E quando você ouve atentamente a outra parte, quando você busca qual que é o objetivo maior que ela tem naquela solicitação dela, ou naquele posicionamento dela, você consegue de outra maneira atendê-la. E aí converge para uma solução comum e acabou a história. E é interessante quando você faz esse procedimento, a conversa até fica meio sem graça no final. Porque a outra, claro, você está conduzindo, você sabe o que vai acontecer. Mas a outra parte fala assim, ah, tá, entende? Fica uma coisa tão óbvia. Cara, fica tranquilo, eu vou resolver a sua questão de conforto fazendo isso, isso, isso. Tá legal para você? E a pessoa, é óbvio que nesse acordo final, a outra parte tem que concordar com o procedimento. Senão vocês estipulam outras maneiras de chegar àquela solução comum. Né? É o que todo mundo chama de solução ganha-ganha. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo, cara. Todo mundo conhece o ganha-ganha, relação ganha-ganha. Mas, cara, como é que eu faço como é que eu faço essa porcaria de relação ganha-ganha? Ele quer uma coisa, eu quero outra. Não dá para os dois ganhar. No exemplo que eu dei, ele quer que eu ponha uma informação e eu não quero pôr. Como é que eu faço ganha-ganha? Você faz ganha-ganha procurando qual que é o objetivo maior das duas partes. O meu objetivo, no caso, maior era... Eu não posso colocar uma informação, eu também queria... Olha que interessante, eu também precisava de conforto. Porque eu estava desconfortável em colocar uma informação que eu não poderia naquele relatório. E eu queria conforto e ele queria conforto. E eu falei, cara, vamos achar... Então, se você quer conforto e eu quero conforto, se a gente achar uma outra maneira que fique confortável para mim e que dê conforto para você, resolve qualquer divergência. Então, eu expliquei agora uma divergência de você com outra parte, onde você conduz 100% da conversa, onde você faz parte da divergência e do conflito. Agora, como é que funciona, Rodrigo, quando são duas pessoas da minha equipe, ou quando são duas pessoas diferentes e eu sou jogado ali, ou se eu sou líder, eu tenho a obrigação de ir lá e de iniciar esse conflito. Ou se não, se eu sou chamado, cara, ajuda a gente aqui, o que a gente faz? Você vai fazer exatamente o mesmo processo 2 vezes. Dependendo do nível do conflito, das partes envolvidas, você nem precisa começar com os dois juntos. Aliás, eu até indico que não comece com os dois juntos. Tá? E se são 2 pessoas da sua equipe, você conversa com uma, faz exatamente o mesmo processo. Cara, legal, olha, eu sei que está acontecendo alguma coisa, me conta aí. Você desliga a sua boca e faz todo aquele processo de escutativa. Você não vai interromper, você vai deixar a pessoa falar, você não vai antecipar nada do que ele está falando, porque você vai querer antecipar e querer adivinhar o que ele está falando. Você não vai se distrair, você vai desligar celular. Eu não uso, tá? Eu não tenho. Mas Apple Watch também, cara, é uma coisa extremamente deselegante. Porque o cara põe o celular longe e fica conversando com você, olhando aquela porcaria daquele Apple Watch lá. Cara, às vezes chega um e-mail de promoção, de propaganda, e o cara tá lá e fica olhando pra você. Cara, isso é deselegante. Então desliga também o Apple Watch, desliga o celular, não se distraia, ok? Fique focado. E o que é mais importante, que eu já tinha falado, não se desligue da conversa porque você não concorda com essa parte, ok? Então você ouviu atentamente ela, você vai buscar o objetivo maior dela. Foi legal, fulaninho, eu entendi que você A, B, C, C, D, recaptura o que ele falou, correto? E o cara, eu queria entender um pouco mais a fundo o que você está me falando desse seu posicionamento. Com esse seu posicionamento, o que você está buscando assim, além disso que você está me falando? Tem alguma coisa a mais? O que eu ainda não enxerguei? E deixa o cara falar. Ele vai falar. Legal, e aí você vai buscando. Se não está claro ainda esse método objetivo, esse algo que é... O método objetivo ele é uma palavra subjetiva, genérica, tá? Então, ele vai soltar, conforto, eu quero tranquilidade, eu quero paz, eu quero ser visto, ok? E aí quando você chegar nesse ponto, você fala, pô, legal, entendi.
vamos fazer o seguinte, eu entendi que você quer, sei lá, paz, tranquilidade, conforto, ser visto, você quer algo desse tipo. Vamos fazer o seguinte, eu entendi o que você quer. Eu vou lá conversar com fulano, com outra parte, e depois que eu conversar com ela, a gente senta e conversa de novo. Tudo bem para você? E aí a outra parte vai falar, ok, sim ou não. Gente, com essa estrutura, dificilmente a pessoa vai falar não. Porém, a gente sabe que se é um funcionário, um liderado seu, ele também não vai falar não, gente. Ok? Mas tem esse cuidado de perguntar, cara, podemos fazer assim? Ele vai falar sim ou não. Tá confortável para você? Tá. Até mesmo, cara, porque você ouviu ele atentamente, então ele vai caminhar na sua. Beleza? Você vai sentar com a outra parte e aí você vai fazer exatamente o mesmo processo. Escuta ativa, deixa a pessoa falar, não interrompa, não adivinhe, não se distrai, desliga o celular e não se distrai também porque você não concorda com o que ele fala. Busque qual que é o objetivo maior que ele quer e guarda. Pô, legal agora, ciclaninho, eu já conversei com fulano, tô conversando com você agora, ciclano, e, pô, entendi que você busca conforto, tranquilidade, paz, ser visto, ser respeitado. Cara, respeito vai sair sempre. Eu já cheguei uma vez numa conversa que caiu num ponto assim, pô, mas eu queria ser respeitado, eu não me sinto respeitado, sabe? E eu falei, porra, cara, legal. E aí você trabalha isso, é muito mais fácil trabalhar. Legal? Mapeou dos dois, e aí sim vai marcar uma reunião com os dois. Fala, cara, gente, ó, uma coisa legal, se você fizer no mesmo dia, isso é uma dica fundamental. Se você for conversar com duas pessoas no mesmo dia que estão em conflito, cria um ambiente neutro. Tá? Por exemplo, eu conversei, se você tiver oportunidade, ok? Eu conversei numa sala com o fulano e conversei numa outra sala com o ciclano. Leve os dois para um terceiro local. Ou leve os dois para um local diferente do que eles estão habituados a conversar com você. Por quê? Porque tem que ser um ambiente completamente neutro, onde não tenha nenhuma marca. Principalmente se você faz reunião no mesmo lugar e o conflito apareceu no mesmo lugar, leve para um ambiente neutro. Você já vai desligar muita coisa do que aconteceu no passado, ok? Então você pegou os dois, o fulano e o ciclano, sentou e aí vem a parte fácil. Falou, fulano, olha, gente, eu conversei com vocês dois e uma coisa que me chamou a atenção foi que no fundo você, fulano, quer A, B, C, D, mas eu entendi que, cara, você também quer ser respeitado. E você, ciclano? Aí, cara, o ciclano já vai ficar, hã? E ciclano, pô, cara, mas que foi interessante que você falou do seu ponto de vista, que você defende aquilo, A, B, C, cara, e que você também falou sobre respeito e tal. Gente, será que é nós três aqui, se vocês concordarem, se vocês concordarem, a gente buscar uma alternativa em que a gente respeite você, fulano, assim, 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 e você, ciclano, não se sinta desrespeitado, assim, assim, vocês concordam em achar uma outra alternativa? E aí eles vão falar, pô, concordo. E aí vocês vão trabalhar buscando alternativas para levar em consideração o respeito de A e o respeito de B. Aqui eu exemplifiquei que o objetivo maior deles era respeito, tá, gente? Mas pode ser qualquer outra coisa. E aí você vai só... Aí não é mais conflito, é uma divergência, onde você vai buscar o ponto em comum já encontrou deles. Vai convergir. É só achar alguma coisa que respeite o que convergiu para os dois. Entendeu? Fácil. O que eu digo é simples. Com prática, vocês vão conseguir chegar a ponto comum de qualquer conflito e divergência. Com prática. Vocês levando esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão começar a gerenciar muito melhor os conflitos que acontecem no dia a dia de vocês. Ok? Conta aqui embaixo para mim quais são os conflitos que você encontra no dia a dia nos seus liderados, ou que você encontra com seus pares, ou que você encontra com outras pessoas do seu trabalho. Conta para mim aqui.
Lembre-se, inscrevam-se aqui no canal, me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E no Instagram eu posto diariamente dicas sobre comunicação e liderança. Legal, gente? Obrigado, espero que vocês tenham gostado e até mais.